Fala pessoal, tudo bem? Finalmente chegou aqui a nossa hora de avaliar uma das estreias mais aguardadas aqui de 2022, que foi o lançamento do Fiat Fastback. Eu falo então aqui diretamente da versão topo de linha, a Limited Edition Powered by Abarth, a única também na gama Fastback, pelo menos até o momento, a oferecer a motorização 1.3 turbo. Então a minha ideia aqui nesse conteúdo é começar falando um pouquinho aqui da parte dinâmica, né, que é algo que interessa mais em um modelo recém-lançado, como é o caso aqui do Fastback. Depois a gente fala um pouquinho aqui da parte interna e a gente volta aqui para falar mais sobre uma conclusão, ali o posicionamento de mercado do Fastback, também dentro da categoria. Então, começando aqui pela parte dinâmica, né, eu acho que, de fato, um grande ponto positivo, né, talvez o maior deles, é quando a gente fala aqui do catálogo topo de linha do Fastback, é a presença da motorização 1.3 turbo, então que entrega aí até 185 cavalos, 27,5 kg de torque. De fato, é um propulsor ali que entrega números de potência e torque bem acima de alguns rivais diretos. Dentro da categoria hoje de SUVs compactos, nós temos aí, por exemplo, o Volkswagen T-Cross Highline como uma opção interessante para quem deseja um nível de performance aí mais acentuado, mas de fato nós temos aí no Volkswagen até 150 cavalos, né, 25,5 kg de torque, então números que ainda são inferiores em relação ao que nós encontramos aqui no Fastback. Mesmo em relação ao Jeep Renegade, né, que é um primo aí do Fastback dentro do conglomerado da Stellantis, né, quando a gente avalia aí a empresa como um todo, nós temos um grande ponto a favor aqui do Fastback, que é o peso bem menor, né? Então nós temos, por exemplo, se a gente comparar aqui o Fastback com o Renegade Longitude, uma massa aí total em torno de 150 quilos a menos aqui no representante da Fiat em relação ao Jeep Renegade. Então é algo que se traduz em um desempenho mais favorável e também em médias de consumo melhores aqui para o Fastback. Um ponto que eu acho também bem interessante quando nós falamos aí da eficiência como um todo é que se a gente compara o Fastback 1.3 turbo com os dois catálogos de entrada e com a motorização 1.0 turbo, nós temos números bem favoráveis aqui para o Fastback mais potente, né? Nós não temos um consumo tão maior, né, em relação ao Fastback 1.0 turbo, quando nós comparamos as médias das versões 1.0 e 1.3, com a vantagem de um desempenho bem melhor aqui no caso do Fastback topo de linha, né, que é em torno aí de 1,5 segundos mais rápido no 0 a 100, por exemplo, né. Por falar nisso, nessa prova aí de desempenho do Fastback, ele cumpre, então ele alcança 100 km por hora partindo da imobilidade em ótimos 8 segundos e 1, o que é um tempo de fato bem interessante. Uma crítica que eu faço aqui para o modelo, já que a gente está falando aí dessa parte do conjunto propulsor, fica por conta do isolamento acústico. Eu acho que a Fiat poderia ter trabalhado um pouquinho melhor esse ponto aqui no Fastback topo de linha, porque tudo bem, nós estamos falando de uma versão que tem uma proposta, um apelo mais esportivo, mas de fato o motor ele invade muito aqui a cabine, né? E não é um som muito agradável. Eu acho que se a Fiat gostaria de trabalhar mais essa ênfase da esportividade, talvez ela poderia ter trabalhado ali melhor com um sistema de escape, por exemplo, com um abafador ali mais esportivo, né, do que permitir que o som aqui do motor invada tanto a cabine quanto nós notamos aqui no Fastback 1.3 turbo. Eu não sei se pelo áudio que vocês vão conseguir ouvir, né, o que eu estou dizendo, mas sobre essa questão do ruído interno, mas em um test drive você pode notar essa característica aqui do modelo. Mas migrando aí para os pontos positivos aqui do Fastback topo de linha, além, é claro, da propulsão, como eu já citei, né, nós temos o câmbio automático de 6 marchas
fazendo uma excelente dupla com o motor 1.3 turbo. De fato, a Fiat conseguiu um compromisso aqui, uma calibração muito boa desse câmbio para o motor, e também nas trocas sequenciais, né, que podem ser realizadas tanto aqui por meio de aletas no volante, quanto também diretamente na alavanca. O câmbio responde de uma forma muito rápida, o que é muito positivo em um modelo com essa ambição, esse apelo esportivo. Outro ponto também que eu destaco como muito positivo aqui no Fastback 1.3 Turbo é o acerto da suspensão. Eu acho que mesmo com as rodas aro 18, né, que de fato, se você olhar ali pelo diâmetro das rodas, né, elas poderiam sofrer muito com a questão das nossas vias aqui quase sempre esburacadas, né, o asfalto longe aí das condições ideais em muitas regiões, mas nós temos um compromisso aqui bem interessante no Fastback entre o conforto e as respostas dinâmicas. O modelo ele consegue encarar muito bem buracos, valetas, e também confere aqui ao Fastback um equilíbrio muito bom em curvas, o que é algo bem desejável, né, em um modelo que tem mesmo, até por conta dessa silhueta, do design coupé, essa vocação um pouco mais esportiva, né? De fato, quem talvez procura aqui pelo Fastback deseja um modelo mais agradável, com uma dinâmica mais envolvente, né? E isso, o modelo aqui da Fiat, ele é sim capaz de entregar. Então, fazendo um resumo aqui dessa parte dinâmica, eu destaco como pontos positivos, né, o motor 1.3 turbo, como não poderia ser diferente, também o acerto aqui de suspensão, câmbio, e também, por fim, só para finalizar essa parte aqui, um detalhe interessante, que é a presença do botão Poison aqui no volante, né, que de fato altera ali a calibração, as respostas do sistema aqui do acelerador eletrônico, por exemplo, deixando o modelo mais ágil aqui nas respostas. E no caso do câmbio, ele permite ali extrapolar, ir um pouquinho mais além ali no limite de rotações do motor, né? Ele mantém as marchas ali selecionadas até o limite mesmo da sua faixa de rotação permitida, o que de fato deixa o temperamento aqui do Fastback bem mais agressivo. Então, um ponto bem interessante, um modelo que aqui do ponto de vista dinâmico, o Fastback agrada bastante. Gostaria de mostrar aqui para vocês agora alguns detalhes aqui da cabine do Fastback 1.3 Turbo. Então, a sua versão aí Limited Edition Powered by Abarth, que inclusive conta aqui com uma plaquinha fazendo uma referência à configuração aqui no lado direito do painel. Eu gostaria de começar falando aqui do painel de porta, né, que oferece um acabamento bem interessante, mesclando algumas texturas aqui, também a maçaneta aqui com uma moldura bem interessante, os comandos aqui para os vidros elétricos e também o retrovisor, eles estão bem aqui ao alcance da mão, muito bem localizados, com uma ergonomia interessante. Nós temos também o rebatimento elétrico dos retrovisores. Aqui na versão topo de linha nós temos então o quadro ali do painel de instrumentos, ele é totalmente digital, configurável também. O volante oferece aqui uma ótima empunhadura, como é comum aqui nos carros da Fiat, né, ela sempre trabalha muito bem com esse ponto, mostrando aqui o detalhe para vocês do botão Poison, né, para então incrementar aí as respostas do modelo. Aqui na versão topo de linha, assim como ocorre no catálogo a partir, né, do catálogo intermediário Impetus, nós temos a central multimídia com tela de 10 polegadas. Gostei muito dessa central multimídia, além da resolução, o tamanho bem interessante para você utilizar aqui, por exemplo, a navegação, né? Nós temos aqui também, deixa eu maximizar aqui para mostrar para vocês, o tamanho aqui do mapa, né? Então, a gente tem aqui uma resolução bem interessante e a central também é muito rápida para você alternar aqui entre os comandos, as funções, o que é bem interessante, é desejável, né, em um modelo com projeto moderno, como é o caso aqui do Fastback. E eu gostaria de finalizar aqui mostrando essa parte aqui da cabine aqui, né, mostrando aqui os comandos aqui bem numa posição também muito acessível aqui
para o rádio e também para algumas funções do carro, como o travamento das portas, o sistema aqui para você, botão, a tecla dedicada para você desligar o assistente de estacionamento, realizar também o controle aqui climático do veículo. Então, bem interessante. Nós temos aqui, por fim, no console central, né, o sistema aqui do freio de estacionamento com acionamento eletrônico, o botão aqui para desligar o start-stop, o auto hold, né? Então, um modelo bem interessante aqui, a cabine do Fastback, oferecendo um acabamento, também uma ergonomia, itens aqui bem elogiáveis no modelo. Pessoal, eu falo agora aqui da parte do banco traseiro, então, do Fastback, mostrando para vocês também o bom acabamento aqui na lateral das portas. Nós temos, né, um revestimento interno de couro, aqui desde o catálogo intermediário, também aqui na opção topo de linha do Fastback, também um revestimento muito bem trabalhado, mostrando aqui para vocês a cobertura do porta-malas e também o vidro aqui no porta-malas, que é um ponto muito positivo do Fastback, alcançando uma capacidade aí líquida, né, na medição líquida de 600 litros de capacidade. E o espaço interno aqui, vou mostrar para vocês aqui o meu joelho em relação ao encosto do banco do motorista. Eu deixei ele, o banco dianteiro aqui no caso, né, ajustado para minha posição de dirigir. Vocês podem conferir que sobra um espaço aqui justo do meu joelho em relação ao encosto aqui do banco dianteiro. Eu tenho um pouquinho mais de 1,80 m, mas eu estou acomodado aqui de forma confortável. Não sobra espaço como em outros modelos, mas também eu não me sinto apertado aqui no banco traseiro do Fiat, mas de fato o espaço aqui ele é bom para 2 adultos e uma criança, não é um modelo que você vai colocar, por exemplo, 3 adultos e viajar de uma forma muito confortável. Bom, pessoal, e como combinado, né, eu chego aqui então à etapa da conclusão do nosso conteúdo de hoje sobre esse primeiro contato aqui com o Fiat Fastback na sua configuração topo de linha 1.3 turbo. Eu quero ver também se posteriormente eu consigo avaliar aqui pelo menos uma das configurações com a motorização 1.0 turbo, para trazer também ali, fazer uma comparação aqui com o catálogo topo de linha, ver se o modelo fica devendo aí muito ou pouco em relação a desempenho, enfim, fica aí para uma conversa posterior. Mas em resumo, eu gostei bastante aqui do Fiat Fastback nesse contato inicial, mas eu acho que nós precisamos ponderar alguns pontos aqui, se você está em dúvida, está considerando a compra desse modelo dentro do segmento de SUVs compactos. Eu acho que pontos positivos, né? Sem dúvida eu gostaria de apontar o custo-benefício em primeiro lugar e também o conjunto mecânico aqui em segundo lugar, quando a gente fala aqui do Fastback topo de linha. O modelo hoje ele tem, estreou aí, pelo menos chegou ao mercado custando R$150 mil, o que eu acho um valor bem interessante, considerando o bom nível de equipamentos que nós encontramos aqui no Fastback topo de linha e também com a mecânica, né, os dados aí que a gente encontra de potência e torque proporcionados pelo motor 1.3 turbo em relação à concorrência. Dentro desse valor aqui de R$150 mil, nós já temos, né, então uma boa central multimídia, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, e também revestimento interno de couro e o pacote ADAS de assistência de condução, que no caso aqui do Fastback topo de linha, ele entrega, na verdade, né, em todas as versões do Fastback, ele entrega o alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, o assistente de permanência em faixa e também o farol alto com comutação automática. Então é fato que os SUVs compactos eles já estão ficando mais equipados hoje em dia e o Fastback está em linha aí com essa nova tendência da categoria. Eu acho que um terceiro ponto muito positivo, e aí a gente já entra em alguns diferenciais aqui, alguns pontos que você precisa ponderar em relação aos concorrentes, fica por conta do porta-malas, né? De fato, o Fastback aqui com 516 litros na medição VDA ou 600 litros no padrão de medição líquida, ele tem aí o maior porta-malas entre os SUVs compactos, também entre muitos
modelos, automóveis de passeio hoje em dia aqui no mercado. De fato, essa silhueta coupé ajuda, né, a criar esse compartimento bem interessante aí de bagagens aqui para o Fastback. Eu acho que mais a gente tem que colocar essa questão do porta-malas maior fazendo um contraponto com a questão do espaço interno. De fato, nós temos aqui uma largura de 1,77 m no Fastback, que não é uma das maiores do segmento. De fato, você tem uma sensação de espaço interno um pouco mais acanhada do que você encontra em modelos como o Chevrolet Tracker e o Volkswagen T-Cross. Aliás, se você deseja uma cabine ampla mesmo, um bom espaço no banco traseiro, você tem aí, por exemplo, no caso do Volkswagen T-Cross, um modelo mais indicado. De fato, né, se você conhecer o modelo, você vai notar como o banco, o espaço ali para os passageiros na segunda fileira de assentos, ele é muito mais generoso em relação ao que nós encontramos aqui no Fastback. Porém, tanto o T-Cross quanto o Tracker, eles não contam com um porta-malas tão generoso em relação ao modelo da Fiat. Então são pontos que você vai precisar equacionar ali na sua decisão de compra. De qualquer forma, a cabine aqui do Fastback é adequada, assim como eu já disse, né, para, por exemplo, 4 adultos e uma criança. Claro que, reiterando nesse ponto, você não vai ter aquela sobra de espaço como você encontra no T-Cross ou no Tracker, mas é um modelo que atende bem, sim, talvez aí as demandas de uso familiar, por exemplo, né? Então, em resumo, eu acho que o Fastback ele entrega sim um conteúdo aqui, também um conjunto técnico e mecânico bem interessante, com um grande diferencial que fica por conta do design, né? De fato, essa silhueta, essa carroceria SUV coupé é um forte diferencial do Fastback dentro da categoria, porque de fato, uma parte dos consumidores, eles desejam encontrar um produto com um design mais sofisticado, diferenciado, e nesse ponto o Fastback ele se destaca bastante aí em relação aos demais SUVs compactos. Então também é um ponto aí a favor aqui do modelo da Fiat. Então é isso aí, amigos. Esse é um resumo aqui que eu gostaria de trazer sobre esse contato inicial do Fastback aqui no seu catálogo topo de linha com motorização 1.3 turbo. Posteriormente, eu quero ver se eu avalio também as demais versões do modelo e compartilho aqui com vocês também as minhas experiências aqui com o modelo. Então é isso aí, desejo um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até mais!